Eu só quero levar meus interesses mais a sério. Acredito que essa seja a grande decisão, a grande rumo assim, que eu tenho tomado para fazer as coisas que eu tenho feito, mas as decisões também que eu tenho tomado, tanto de forma profissional, tanto de forma mais pessoal, né? Não que essas coisas não sejam muito parecidas e por vezes sejam a mesma coisa, mas eu estava refletindo sobre isso, né? Sobre a questão de ter vários interesses. Eu sempre gostei de fazer muitas coisas, de aprender muitas coisas novas. Até a própria temática do aprendizado em si sempre foi um interesse. Sempre digo, né? Assim, na adolescência pra cá, um pouco ali na fase de criança, assim, né? Ter uma curiosidade mais ampla. Então, sempre nesse sentido. E claro que esse interesse foi se complexificando, né? Até, enfim, agora eu faço psicologia também, continuo gostando dessa temática e de outras, mas eu percebi que nessa trajetória, assim, né, a gente tem vários interesses, muitas coisas ficaram meio que para trás, ou ficaram meio à boca, assim, sabe? E isso faz parte também, né, do processo de escolha, então, nessa minha variação, né, testar coisas diferentes, até conseguir escolher algo que fosse mais para mim me aprofundar realmente, sabe? E aí eu quero levar os outros interesses que eu tenho mais a sério também, porque é possível que a gente tenha tanto o aspecto um pouco mais generalista, né, de, pô, saber sobre as coisas, né, tá ligado nas questões do mundo, assim, de temas mais amplos, que nos ajudam também a criar, ter novas ideias, ou então simplesmente se posicionar no mundo de uma forma um pouco mais saudável. Mas ao mesmo tempo é inevitável que a gente tenha que, se a gente quiser se aprofundar em um tema, né? Escolher, selecionar certas coisas. Eu estava conversando, teve um encontro, né, ontem de mentoria que foi sobre destilação que eu estava ministrando, né? Na verdade, é uma grande conversa, assim, no final das contas. E uma das coisas que eu estava comentando era sobre isso e eu decidi gravar esse vídeo aqui um pouco mais solto, mas com muito conteúdo, assim, da aula de ontem. E uma das coisas que eu estava discutindo assim é sobre a inevitabilidade da nossa morte, né? Então esse esse fato social para todo mundo assim que a gente vai morrer em algum dia, provavelmente isso não vai durar muito mais do que 100 anos, a não ser que a gente tenha muitos avanços tecnológicos assim, e eu nem sei se a gente vai querer viver esse tanto tempo, né? Porque, enfim, as coisas são às vezes meio complicadas. Eu acho que 100 anos é bastante coisa já, mas enfim, não sei. Daqui a alguns 50 anos, talvez esse parâmetro fique obsoleto. Mas é meio inevitável, na verdade não, é inevitável que a gente vai morrer. Eu acho que uma das consequências desse fato que acomete todo mundo, né? O pessoal, se não me engano, da fenomenologia, né? Vai se debruçar um pouco sobre essas coisas mais amplas, né? Que vão tocar isso. Eu esqueci o nome desse termo, né? Essa coisa mais geral, assim, como se fosse meio que condições humanas de forma mais ampla, assim. E uma delas é a morte. Eu acho que isso muda bastante a nossa relação perante a vida, né? Perante as escolhas de cada dia a dia. Eu estava refletindo sobre isso ontem, né? Falando sobre essa questão. Porque isso, inevitavelmente, uma das escolhas também, é uma das consequências disso, né? É o fato da gente precisar fazer escolhas dentro dessa vida que é limitada, né? A gente tanto tem um tempo extenso de vida limitada, mas também tem um corpo que é limitado, um tempo diário que é limitado, assim, a gente tem demandas e imposições sociais que delimitam também esse tempo. E aí uma das coisas que eu acho que é válido assim de pelo menos se pensar sobre é sobre essa questão das escolhas, né? Porque afinal se esse tempo é tão limitado, acho que é provocativo que a gente pense em como escolher como utilizar esse tempo, né, de diversas formas. Eu não estou falando necessariamente de produtividade, tá? Tipo, se você está levando muito para essa linha, tem relação também, claro, né? Mas eu digo tempo de vida mesmo, sabe? Tempo de o que você tem interesse, o que você gosta, com o que você gosta de estar, o que você não gosta de fazer, o que você não gosta, mas tem que fazer em prol das coisas que você gosta, em prol das coisas que você valoriza e, enfim, traçar
escolhas nesse sentido, assim, é uma coisa inevitável. Eu acho que dentro dessa escolha, os interesses, eles são compõem, né, um parte dessa escolha. Não é a única coisa, porque a gente precisa cumprir, né, uma certa agenda social de trabalho, de estudo, enfim, das relações sociais que a gente também ocupa, né, se posiciona de alguma forma. Então, enfim, a vida também não é um morango para você fazer tudo o que você quer. Eu acho que liberdade não é fazer tudo o que você quer, necessariamente, mas dentro desse pequeno espaço de tempo que a gente tem, né, de escolha, uma das coisas são os nossos interesses, né? Então, aquilo que a gente tem de dedicação, assim, que a tarefa por si só já é nela mesma algo que nos faz bem de forma geral, então que faz bem às pessoas, né, ao nosso entorno e tudo mais. E quando eu falo de levar os interesses a sério, eu acho que também eu tô falando sobre levar o nosso tempo a sério, sabe? Se você tem, a gente já tem uma limitação corporal, de existência, assim, escolher minimamente o que a gente vai estar fazendo nesse tempo também tem muita relação com os interesses. No final, é levar a vida mais a sério. E a sério, né? A sério no sentido de ser chato, né? Mas que no sentido de dedicar tempo para aquilo, colocar tempo, energia para aquilo que são os nossos interesses. E eu tô vendo aqui meu violão, que ele tá sem cordas há, sei lá, não sei se um ano, talvez há um ano. Mas enfim, ele tá bem esquecido, né? E esse com certeza é um dos interesses que eu deixei um pouco de levar a sério. No sentido de realmente abandonar, sabe? Tipo, tocar pouco, tocar quase nada, esquecer muitas coisas que eu aprendi. Apesar de ser bem difícil esquecer músicas no violão, uma memória mecânica que a gente tem. E, enfim, na verdade, mecânica, episódica também, né? Porque tem as letras das músicas e tudo mais. Tem vários conjuntos ali que compõem para você ser difícil de esquecer um instrumento, né? Mas mesmo assim, muitas coisas eu esqueci. Que, enfim, talvez tocasse menos e tudo mais. E aí, eu realmente estou trazendo essa reflexão aqui, porque para mim a gestão de conhecimento, que é o que eu falo, assim, ela tem muita relação com isso também. Além da parte mais produtiva, de você ganhar tempo, qualidade, enfim, ganhar dinheiro mais, né, consequentemente com isso, ou sei lá, reconhecimento, coisas desse tipo, são muito importantes também. Mas para mim foi uma forma que eu encontrei de realmente levar aquilo que eu tenho de mais interesse, curiosidade, a estar na minha rotina, a estar no meu tempo, sabe? E guiar também a minha visão do mundo e das coisas que eu tô vendo, literalmente, assim, né? Então, um dos exercícios que eu tenho feito, né, inclusive é do segundo céu, desse exercício, de um físico chamado Richard Feynman. E tinha vários interesses também. Uma das técnicas que ele fazia era de fazer perguntas gerais, assim, bem amplas, sobre esses temas de interesse. E eu tenho também essa lista, né, de perguntas e tudo mais. Enfim, isso guia bastante o olhar para as coisas do mundo, assim, né? Então, pô, se eu tô lendo um texto, conversando com alguém e tudo mais, às vezes tem coisas ali muito ordinárias, muito cotidianas, que de alguma forma vão estar ligadas àquelas perguntas mais amplas, assim, né, sobre a vida. Uma das perguntas que eu tento responder, ou então que me motivam a uma curiosidade, né, sobre as coisas de forma geral, é o que é liberdade como ser livre, né? Se isso é possível, o que, que liberdade. Eu falei aqui de escolha, né, dentro dessa limitação do tempo, mas tem muita gente que a gente não tem essa escolha. Muita gente, eu digo, teóricos, né, das ciências sociais, da própria ciência psicológica, que vão questionar muito essa ideia de livre-arbítrio. Enfim, é uma ideia um pouco de várias faces, assim, tanto em termos biológicos, tanto em termos
culturais, mas basicamente com a premissa que a gente tem muitas coisas que são anteriores a gente e que a gente não tem como, de fato, escolher, né, as demandas e as questões sociais, e a gente é também muito guiado por isso. Então essa ideia de escolha, de um livre-arbítrio, ela é questionada um pouco a partir desse ponto, né? Aí tem as variáveis também biológicas e genéticas e culturais também, que vão, enfim, né, compor. E aí tem a parte de interseccionalidade, assim, né, que isso é também uma questão social, no final das contas, que limitam um pouco dessa escolha. Mas, velho, se você tiver um mínimo de chance de escolher, por que não escolher alguma coisa que você realmente se interessa, então que faça sentido em algo mais amplo, né? Obrigações que façam sentido. No final a gente só está escolhendo alguns problemas para a gente resolver, porque a gente não vai dar conta de ler sobre tudo, de aprender sobre tudo. A gente vai esquecer muitas coisas e vai ter que viver com essa limitação do tempo de vida, que também pode ser um caminho para a liberdade, para você se deparar com essa questão de escolher e levar os seus interesses a sério. Então, se você curtiu esse vídeo, foi um vídeo um pouco mais aberto, mais reflexivo, tá um pouco mais curto também do que eu geralmente gravo, porque eu tenho que sair. Eu te indico se inscrever na minha newsletter semanal, em que eu posto conteúdos também em texto, né? Não necessariamente iguais aqui ou dos vídeos do YouTube, mas também são interessantes para a gente refletir sobre essa questão de interesses, de escolhas, de produtividade, estudo e tudo mais. Então vai lá, te espero lá na newsletter A Zona e tamo junto.